mensagem nesta noite. Ele tem estado conosco, juntamente com sua família, e eu sei que os filhos já estão bem entrosados aqui conosco, não é? É uma satisfação tê-lo aqui, ministrando a palavra nesta noite. Eu quero orar antes. Senhor Deus e Pai, nós rendemos graças ao Senhor, por todas as bênçãos recebidas. Apresentamos a vida do Teu Filho, Pai. Sabemos que o Senhor já tinha preparado esse momento, muito antes de tudo ser criado. Em nome de Jesus, Pai, que Ele possa, durante todo esse momento, como sempre fez, Pai, estar dependendo do Senhor, e que Tua palavra seja ministrada, Pai, sendo palavra que vem do Teu coração para o nosso coração. No nome de Jesus, amém. Amém, igreja. Essa aqui também é a sua igreja. Deus te abençoe. Amém. Boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre sua vida. Como bem colocou aqui o pastor Murilo, nós temos uma palavra do Senhor para você nessa noite. Um decreto do Senhor para a sua vida nessa noite. Para mudar tudo aquilo que você achava que seria impossível. Porque nós estamos trabalhando com alguém que trabalha no impossível. Alguém que trabalha com improváveis. Ele vai de encontro à física. Ele vai de encontro à lógica. Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de me apresentar a você. Eu sou Jedson Batista, sou pastor e tenho uma família, porque um pastor sem família, um homem sem família, uma igreja sem família, ela não tem como sobreviver. E a minha oração é para que esta igreja e para que você a cada dia se encontre enquanto família. Que você não ande perdido. E aqui está a minha família, tirando esse rapaz aqui feio, mas o restante aqui são lindos. A Laine Tenório Batista, o Cauê Renato e a Larissa. Como disse o pastor Múcio, eles já estão desenvolvendo seus ministérios aqui nesta igreja. E é uma grande alegria para mim, enquanto pastor. Enquanto pastor, para mim é um grande privilégio, porque eu estou vendo que os planos do Senhor, eles todos se concretizarão na vida dos meus filhos. Eles todos se realizarão na minha vida e na vida da minha família. Agora, é preciso obedecer. Agora, é preciso ouvir a voz de Deus, é preciso temer a Deus, é preciso seguir princípios de Deus, independente do que falem, independente do que digam a você. Eu quero dizer a você nessa noite, independente de quem disse a você que você não é especial, que você não é filho, guarde no seu coração, você é filho, você é especial, e o Senhor ama a sua vida. E é por isso que você está aqui nessa noite. Eu quero compartilhar um pouco na palavra de Deus no livro de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 17. É uma passagem, uma mensagem que muitos já colocaram aqui nesse altar, tenho certeza. Mas eu aprendi que Deus, Ele tem as suas particularidades. Todos os dias eu aprendo que no meu relacionamento com Deus, Ele não se relaciona comigo da mesma forma com que se relaciona com você. Ele tem algumas coisas a falar para mim, como Ele já vem falando no decorrer desta semana. É um texto que eu venho meditando há alguns dias. Quando o pastor Múcio me fez o convite, e desde já agradeço imensamente ao pastor Múcio, um homem de Deus, um homem que pode ser chamado de pastor. Cuidem do seu pastor, amem o seu pastor. Porque pastor Múcio, quando eu cheguei aqui com a minha família, foi um pai, está sendo um pai. Mas eu não vou falar muito porque eu sou como o profeta Jeremias, eu choro muito. Apesar do meu tamanho, certa feita um pastor me disse: Jedson, você só tem tamanho e feiura, mas você é um menino. Mas não sou eu, foi o Senhor que me transformou. Porque eu era um improvável. O tema da nossa mensagem será essa: os improváveis. Quantos improváveis nós vamos receber aqui dia 11 e dia 12? Se você não fez sua inscrição, faça a sua inscrição. Os improváveis.
criaturas, alguém que perdeu a sua identidade, alguém que perdeu o seu chamado. O Pai está de braços abertos, aguardando você. Eu tenho certeza, pastor Murilo, que no dia 11 e no dia 12 de agosto, se você não fez sua inscrição, faça. Não será os pastores, não serão os preletores, mas eu creio que há uma porção do céu sobre a vida desta igreja. E porção dobrada, como foi na vida de Eliseu. Porção dobrada, para que você saia daqui cheio do Espírito Santo. Para que você saia daqui voando, brilhando, como Moisés quando desceu do monte e todos olhavam para o rosto dele e sentiam a presença de Deus. Muitos não conseguiam olhar para Moisés porque ali resplandecia a glória do Senhor. E a nossa oração, o meu desejo nessa noite é que você entenda que independente das crises, independente do que digam a você, o Senhor é contigo, amém? Elias, que era de Tisbe, eu estou em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. E eu vou ler o versículo 1, versículo 2, o 5, o 6, o 10, e vou finalizar com o 24. Elias era de Tisbe, em Gileade. Disse ao rei Acabe: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu ordene. Eu quero que você preste atenção, que Elias, ele diz a quem eu sirvo. Elias não vem de uma linhagem sacerdotal. Elias não é filho de pastor. Elias não é criado dentro de uma comunidade, dentro de uma igreja. Elias é um improvável. Elias é um desconhecido, como eu e você fomos há algum tempo, mas hoje, a partir de agora, você não é mais. Você pode dizer amém por isso? A partir de agora você não é mais, porque os seus olhos estão sendo abertos, os seus ouvidos estão sendo anunciada a palavra, e o Senhor, Ele diz que estará com você em todos os momentos. E a partir de agora, se você concordar, como diz lá em Apocalipse 3:20, se você abrir a porta do seu coração, Ele entrará e fará morada no seu coração. Elias, ele profetiza não algo dele. No texto, a minha versão é NVT, ele diz que eu ordeno. Mas para a gente entender isso, a gente precisa ler Tiago 5,17. Que a palavra diz que Elias, sendo um homem comum, as paixões humanas estavam dentro dele como há em mim e em você, mas ele se prostra diante de um Deus que tudo pode fazer. Como é que está a sua vida de oração? Como é que está a sua caminhada com Deus, seu relacionamento, a sua intimidade com o Pai? O Pai sempre esteve e estará de braços abertos, esperando por você. Como é que está a sua vida de intimidade com o Senhor? A primeiro momento você lê o versículo e diz: quem é Elias para dizer até que eu ordene? Elias é um homem que vive prostrado diante da vontade do Senhor. E ele, independente do que digam, independente de Acabe, independente de Jezabel, independente da crise espiritual, independente da crise familiar, ele continua acreditando nos projetos do Senhor. Isso me ensina muitas verdades, irmãos. Isso precisa ensinar a você muitas verdades. Independente das crises familiares, independente das crises espirituais, independente das crises denominacionais, nós precisamos continuar crendo em um Deus que foi, que é
e que será eternamente. Porque a sua palavra não mente. Hebreus 13:8 vai nos dizer que Ele é o mesmo. Ele não muda. Então não tenha dúvida do poder que Deus tem para reverter qualquer crise que você esteja passando ou vivendo nesta noite. Não perca a esperança. Porque é nas ações, são nos momentos da improbabilidade que o Senhor age. São nesses momentos que Ele diz: eis-me aqui, eu estou aqui. E o texto vai nos dizer isso, a continuidade do texto vai nos dizer. O versículo 2, ele vai dizer: então o Senhor disse a Elias: vá para o leste e esconda-se junto ao riacho de Querite, que fica ao leste do Rio Jordão. O Senhor, Ele manda Elias profetizar. O Senhor, Ele diz a Elias o que seria preciso acontecer para que aquele povo se convertesse para Deus. Porque o povo deixou de praticar a adoração. O povo foi desviado desde Jeroboão, do rei. Foram 19 reis até chegar a Acabe. E um pior que o outro. E um mais vacilante que o outro. E um com seu coração mais distante ainda do que o outro da presença do Senhor, da mesa do Senhor. E Elias é alguém que é improvável, e ele chega diante do rei e ele profetiza ao rei. As consequências, lógico que viriam. Você não vai chegar diante do governador, diante do presidente, diante de qualquer autoridade, até dentro da sua casa mesmo. Se você trata o seu cônjuge, se você trata o seu filho, se você trata um familiar de alguma forma, há uma consequência, amém? Tudo há uma consequência. Então o Senhor diz a Elias: vá para o Querite, que nesse tempo eu cuidarei de você, eu guardarei você, eu serei Deus na sua vida. Todo esse povo não vai sentir nem a chuva cair do céu, nem o orvalho nas madrugadas, mas lá há uma fita, há uma listra de água, que você vai ser saciado. E nessa noite Deus está providenciando um lugar para você desse. Você não está vendo como. Você chegou aqui desanimado, desorientado, desacreditado. Mas o Senhor está dizendo a você: eu confio em você, eu acredito em você. E tudo que está preparado para ser derramado, para ser colocado sobre sua vida, nenhum homem irá deter. Números 23:19 vai dizer que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se o Senhor prometeu a você, tome posse dessa palavra. Se o Senhor disse a você: olha, eu vou fazer, porque o tempo do Senhor é um tempo diferente do nosso. Nós trabalhamos com um tempo e o Senhor trabalha com outro. Um é Kairos e o outro é Cronos. E nós não temos como comparar, porque um dia para o Senhor é como se fosse um ano. E um ano é como se fosse um dia. Então aguarde, confie, que independente das crises que estão acontecendo, independente da circunstância, independente dos problemas familiares, independente da vida do seu esposo, da sua esposa, independente das crises que a empresa está passando, no momento certo o Senhor há de prover. Ele há de prover. Então o Senhor disse: Elias, vá para o Querite, ao leste,
e se esconda. Beba a água do riacho e coma o que os corvos lhe trouxerem, pois eu dei ordem para levarem ali alimento até você. Nós estamos trabalhando com Deus onisciente, onipotente. Antes que Elias fosse, ele diz: olha, eu já dei ordem para que os corvos sejam seu garçom. E o Senhor diz a você nessa noite, Ele já deu ordem para aquele improvável, para aquela circunstância, para aquela pessoa que você nem imagina. Ela vai chegar na tua casa, na tua porta, no teu trabalho, ela vai ligar, ela vai mandar uma mensagem. E você irá receber e você vai dizer: essa aqui foi o Senhor que mandou. Porque eu não esperava, é improvável. É algo impossível. E Deus age naquilo que nós não podemos fazer. Se nós analisarmos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver Deus trabalhando quando o homem diz: eu cansei, eu desisti, eu parei, então descansa. Guarda as suas energias, porque o Senhor está providenciando o melhor para você. Agora, uma coisa que você precisa ter no seu coração, uma coisa que eu preciso ter no meu coração: eu não preciso ser filho de Adão. Porque Adão, sabendo que tinha um relacionamento com o pai, era paterno, aquela coisa, aquele amor, e todos os dias o Senhor ia lá, olhar o seu filho: como você está, meu filho, eu te amo. Adão tinha 1.000, 1 milhão, trilhões de possibilidades de alimento. E o Senhor diz a ele: ó, esse aqui você não pega. Mas Adão desobedece. Eu não sou filho de Adão, e eu prefiro não ser filho de Adão. Eu prefiro ser obediente. Eu prefiro ser filho de Jesus Cristo. E a minha oração nessa noite é que você prefira, porque Elias, ele prefere obedecer. Elias não cogita, Elias não pergunta ao Senhor: mas se a polícia de Acabe me encontrar no caminho, eles vão me matar? Não, ele confia no Senhor e ele obedece ao Senhor. Obedeça. Jesus Cristo, eu gosto sempre quando ele diz uma frase. Ele diz que a vontade que prevalece no coração dele não é a dele, mas de fazer a vontade do Pai que está no céu. Lá em Filipenses, o texto vai dizer que ele se esvazia. Ele, sendo o próprio Cristo, ele se esvazia de si mesmo. Ele poderia sair daquela situação no Getsêmani, na Via Crúcia, na cruz. Jesus poderia, mas Jesus prefere obedecer. Nós somos improváveis. Mas a partir do momento que obedecemos, somos transformados em prováveis filhos de Deus. Prováveis filhos do Senhor. Elias fez o que o Senhor ordenou. E acampou junto ao riacho de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne manhã e à tarde. E ele bebia a água do riacho. Mas a água acabou. Não se preocupe para onde Deus está te mandando. Não se preocupe com o que Deus vai fazer. Não se preocupe com o que Deus está falando. Só se preocupe em fazer o que Deus está mandando. Porque Ele sabe onde está te colocando. Ele sabe aonde você está. Existe um localizador em mim. Existe um localizador em você. O salmista, lá no Salmo 139, ele vai dizer: ainda que suba aos céus, ainda que eu desça o abismo, o Senhor lá estará comigo. Aleluia, irmão.
Isso é muito poderoso, você não pode se esconder, você não pode dizer ao contrário, porque se Deus te prometeu, Ele vai fazer. Você pode estar onde for, você pode estar dentro do grande peixe, você pode pegar um grande navio e fugir do seu ministério, mas o Senhor estará lá, e Ele vai dizer a você: volte para onde eu te mandei. É melhor fazer a vontade de Deus, com paz, com saúde, do que fazer a vontade de Deus no último momento da nossa vida. Então o Senhor disse a Elias: vá morar em Sarepta, perto da cidade de Sidom. Dei ordem a uma viúva que mora ali para lhe dar alimento. Mais uma vez Elias disse: não vou. Elias disse: não, no caminho vão me encontrar. Não, o Senhor só pode estar. O Senhor não está sabendo o que está acontecendo. Somos eu e você muitas das vezes. Vá por aqui. Mas Senhor, eu já fui. Eu já fiz. Eu já fui lá falar. E o Senhor não sabe que por aqui para mim é perigoso. Mas Elias, ele não duvida. Ele só cumpre. Elias, a segunda vez, ele é obediente. E quando nós somos obedientes, a água, a pão, a azeite, a casa, a família, a ministério, a filhos. Porque o Deus é o supridor. Porque Deus supre todas as coisas. Porque Deus é quem faz todas as coisas, não está em você. O dinheiro, a empresa, o cargo, o ministério não é seu, é Deus quem dá, é Deus quem capacita, é Deus quem chama. É Deus. E nós não podemos esquecer que Deus sempre será Deus. Eu posso descer. Guarde no seu coração que se você não fizer o que você foi chamado para fazer, se você não obedecer, Deus levantará outros. E as consequências, quem vai passar é você. Deus chega na casa da viúva, me dê um pouquinho de água, um pedaço de pão. Meu Senhor, só tem um pouquinho de farinha ali na minha casa. Mas é nesses momentos que o Senhor opera. É nesse momento que o Senhor faz. É nesse momento que o Senhor realiza lá em Marcos 6. No momento em que os discípulos estavam e a multidão estava comprimindo a Jesus. E todos estavam sedentos, e todos estavam com fome. Os discípulos dizem a Jesus: mestre, vamos mandar essa multidão embora. Nós não temos dinheiro para saciar a fome desse povo. O que tendes? O que é que você tem aí? O que é que você tem aí? O que é que você deixou na sua casa? O que é que você deixou lá que você disse que não tem como fazer, que não tem como realizar, que não tem como comprar, que não tem como fazer? Se reinvente. Coloque a sua causa na mão daquele que pode reverter. O que eu fico alegre com essa situação dessa mulher, não é que Deus ele providencia sacas e sacas de trigo, litros e litros de azeite. É que Deus, ele vai mantendo na mesma proporção todos os dias. E você vai comendo, e você vai bebendo, e não acaba o pão, e não acaba o azeite. Lá no texto do Evangelho de Cristo, segundo Marcos, vai dizer
que o que sobrou de alimento, após sustentar toda aquela multidão, dava para suprir a fome de 5.000 homens. Muitas pessoas com 5 pães e 2 peixes. Às vezes nós pensamos que não temos nada dentro de casa. Às vezes nós achamos que o nosso cônjuge, ele não é aquilo que nós queríamos. Nossa, sonhei tão diferente. Até que no início ele levava, ele fazia, ele se oferecia. Não reclame do que Deus te deu. Não reclame do que você tem. Não abra a boca para dizer, mas eu não tenho. Como a mulher, como os discípulos. O que é que você tem na sua mão? O que é que tem na sua casa que você acha que é pouco? Apresente a Deus. Apresente ao Senhor. Ah, pastor, mas uma casa como dessa mulher é só glória, né? Porque Deus está provendo. Na casa dessa mulher há enfermidade também, como na minha e na sua. Mas guarde no seu coração que mesmo estando a enfermidade presente, o Senhor, Ele não se afastará de você. Tende bom ânimo. Nesse mundo passarei por aflições. Mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. E como eu venci, você vencerá. Essas são as palavras de Cristo. Jesus em nenhum momento ele veio trazer facilidades para mim e para você. Jesus em nenhum momento ele veio para dizer a mim e a você, olha só, agora acabou tudo. Agora é só alegria. Agora você é o meu filho predileto, aquele que vai deitar no meu peito. Aquele que eu vou amar mais. Aquele que ninguém vai tocar. Jesus ele não veio ao mundo para dizer a você, olha só, a partir de hoje o seu casamento vai ser só flores. Jesus veio ao mundo para nos dar a redenção. Jesus veio ao mundo para nos dar a vida eterna. Mateus 6,33. Vai dizer que precisamos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Você tem buscado, em primeiro lugar, o reino de Deus. Você tem buscado, em primeiro, o reino de Deus. Você, Gedson, tem buscado, em primeiro lugar, o reino de Deus. Você tem buscado, em primeiro lugar, o reino de Deus. Elias, ele só se levanta, porque em algum tempo, ele ficou de joelho diante de Deus. Elias só se levanta diante do rei. Elias só é colocado diante do rei como destaque. Um homem improvável, porque ele se colocou de joelhos diante de um rei que pode todas as coisas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, e os relacionamentos, e a alimentação, e a igreja próspera, e a família linda, vos serão acrescentadas. Vos serão acrescentadas. Eu concluo, irmãos, e quero convidar o Ministério de Louvor. Eu concluo dizendo a você que o Pai ele não tem filhos prediletos. O Pai ele não trabalha com filhos prováveis, mas com filhos improváveis. Pessoas que você olha e diz, meu Deus, esse nunca entrará na casa do Senhor. Esse nunca servirá ao Senhor. A religiosidade, ela grita muito alto nas igrejas, pastores. E vocês sabem muito bem disso. Às vezes, do nosso lado,
Há pessoas que foram desacreditadas, abusadas, em todos os sentidos, desacreditadas e abusadas, até dentro da igreja. Porque a religião, ela mata. Jesus Cristo, quando veio, ele veio confrontar o religioso. Jesus Cristo, quando ele vem para confrontar a religião. Mas antigamente era assim, ele disse, mas agora é assim. O pai não tem filhos prediletos. Ele ainda usa filhos improváveis. Deus usa pessoas improváveis. Deus usa lugares improváveis. Deus usa situações improváveis. Agora eu preciso decidir qual voz vou escutar. A voz do pai. A voz do pai. Ou eu vou escutar a voz da orfandade. Ou eu vou escutar a voz da filiação, daquele que pode todas as coisas, aquele que faz todas as coisas. Ou eu vou escutar a voz da orfandade. Acabe, Jezabel, Baal, tudo que está aí no mundo. Eu apresento a você Jesus. Eu apresento a você um Deus que pode reverter sua crise. E eu decreto nessa noite que essa crise já caiu por terra no nome de Jesus. Eu decreto que a sua família será restaurada. Eu decreto no poder do Espírito Santo que a sua vida ministerial será restaurada. Não são minhas palavras. Eu profetizo porque eu coloquei diante do Senhor as suas vidas. E eu digo a você, se você crer nessa palavra, se você acredita nessa palavra, levante sua mão que eu quero orar pela sua vida. Se coloque de pé que eu quero orar com você.